O que eu fiz para sair do zero e começar a vender na Shopee e hoje viver de e-commerce? Eu vou mostrar para vocês um pouco da minha trajetória, vou bater um papo com vocês, eu vou mostrar todos os meus acertos e meus erros para que vocês não cometam os mesmos deslizes e acertem em tudo que vocês forem fazer. Roda a vinheta! Fala vendedor de e-commerce e vendedora de e-commerce. Aqui quem fala é Lua Moreno, tem uma operação real. Hoje, graças a Deus, a gente faz 90 mil pedidos no mês, contando os marketplaces, Shopee, Mercado Livre, Amazon, TikTok, Shein e loja virtual. Cada vez mais eu esqueço de lembrar todos os marketplaces. E eu venho aqui hoje mostrar um pouco sobre a minha trajetória, o que eu fiz. Porque muita gente pergunta como que eu comecei. E eu vou mostrar exatamente a minha trajetória hoje para vocês, para dar ideias para vocês aí conseguirem executar e ter resultado também no negócio de vocês. Mas como o vídeo de hoje é um vídeo muito bom, cara. Mais uma vez, estamos trazendo conteúdo top, selecionado a dedo para vocês. Eu quero pedir aquele velho favor. Deixa seu like e se inscreva aqui abaixo no canal, porque a sua ajuda vai me ajudar a criar conteúdo relevante para você vender mais e ganhar dinheiro dentro do e-commerce. Então é isso. Chega de enrolação e vamos um pouquinho falar da minha trajetória. O que eu fiz para sair do zero e chegar a um faturamento hoje de 7 dígitos e 90 mil pedidos mensais. Bora lá! É o seguinte, gente, o primeiro passo que eu fiz foi em 2020. Eu estava, só para falar um pouco, eu sou geólogo de formação, formei na Unesp, hoje eu tenho 29 anos, mas na época de 2020 eu tinha 23 anos, eu estava recém-formado, não conseguia emprego e era pandemia. Geólogo recém-formado sem conseguir emprego na pandemia. O que eu fiz? Então, eu tomei uma decisão, falei, não vou procurar mais emprego, já que eu estou desempregado, e vou abrir um negócio. Eu tinha esse luxo porque eu morava com os meus pais e porque eu tinha uma reserva que estava quase acabando de uns 10 mil reais na conta, e porque eu queria ter um negócio e eu não tinha filho, não tinha esposa, não tinha nada, não tinha boleto. Então eu estava num momento propício para assumir riscos. Então a primeira coisa que deu certo foi a decisão. Depois, a segunda coisa que deu muito certo, eu investi uns 6 meses em conhecimento. Eu fui trabalhar de assistente numa advocacia na minha cidade, era pandemia, estava tudo fechado. Eu ficava lá como um assistente, organizando as pessoas que ligavam para falar que o escritório estava fechado e ninguém ia lá. Eu tinha tempo livre. O que eu fazia no meu tempo livre? Comecei a comprar muitos livros, prova disso. Olha aqui atrás, vários livros daquela época, de 2020. Livros e cursos de empreendedorismo. Foi naquela época que eu aprendi sobre marketing digital. Foi naquela época que eu descobri sobre negócios online. Beleza, então esse é o outro passo. Se eu não tivesse feito isso, não ia dar certo. Eu podia ter o melhor mentor, eu poderia ter o melhor consultor, não ia dar certo. Ah, Lua, o que eu tive que abrir mão nessa época? Eu não saía. Vamos dizer a verdade, não saía, não ia em festa, não bebia, não ia atrás de paquera, não fazia nada. Eu ficava só estudando, lendo e pensando no meu projeto. Terceiro, decidi entrar em e-commerce. Eu decidi entrar nichado. Eu queria entrar com sexy shop, mas eu tinha vergonha de vender itens de sexy shop porque eu sou de cidade pequena, eu não queria ficar conhecido como vendedor de coisas íntimas. E aí eu fui para o nicho pet, que foi um nicho que me deu muita oportunidade, um nicho que eu inclusive trabalho até hoje. Eu comecei a nichar. O que eu fiz depois disso? Eu procurei fornecedor. O que eu fiz para procurar fornecedor? Eu procurei no Google Maps. Eu sentei, joguei no Google Maps, coloquei meu endereço lá da casa dos meus pais e analisei num raio de 100, 150 quilômetros quais eram os fornecedores que poderiam me fornecer produtos. Encontrei um fornecedor que estava na região de Piracicaba, São Paulo, uma distribuidora. E aí, o que eu fiz para começar? Eu já tinha conhecimento, decisão, eu já tinha fornecedor, eu precisava ter estoque. Aí você precisa ter dinheiro e quando está começando é à vista, você não tem relacionamento. O que eu fiz? Eu liguei para a minha tia, que é a irmã da minha mãe, é minha madrinha, e eu pedi dinheiro emprestado, porque meu pai estava doente, não tinha dinheiro, minha mãe também não tinha dinheiro guardado. O meu pai estava se recuperando do câncer, infelizmente ele veio a falecer, mas ele estava se recuperando do câncer. O que eu fiz? Liguei para a madrinha. Então, o que eu falo? Estou aqui para falar a verdade. Eu tinha alguém na minha família que pôde me emprestar dinheiro. Nem todo mundo tem muitas pessoas que têm. Então, se você tiver alguém, alguma relação que te ajude, já fica a dica.
Use essas pessoas para você dar o pontapé inicial. Depois você anda com as próprias pernas. Peguei 30 mil reais de emprestado da minha tia. Nossa, Lua, pelo amor de Deus, realmente não sei se hoje você precisa fazer essa loucura. Na verdade, não precisa. Então eu estava com 23 anos, desempregado na casa dos meus pais, com 30 mil devendo, emprestado. E aí o que eu fiz? Fui nesse fornecedor em Piracicaba, cheguei lá no estoque e falei, fulano, quero montar um e-commerce. Isso foi em 2021. Em janeiro de 2021 eu abri um CNPJ. Então eu precisava de um CNPJ. Abri um CNPJ, abri um MEI no GovBR, que você consegue abrir sozinho. Não fui atrás de contador. Eu tinha tempo, eu estudei e abri o meu MEI. Aí eu fui no fornecedor e falei, fulano, estou abrindo uma loja online de pet, quero comprar produtos pet para vender na internet e eu quero aprender com você. Quais são os produtos pet que vendem e eu vou comprar um pouco de tudo. Aí o cara foi e andou comigo através do galpão dele, presencialmente lá em Piracicaba, interior de São Paulo, e falou, Luan, você tem que colocar shampoo, você tem que colocar comedouro, você tem que colocar bifinho, você tem que colocar coleira, você tem que colocar isso, aquilo, pá. E eu fui colocando. Quando eu vi, eu tinha um leque cheio de produtos que, inclusive, eu tirei uma foto na minha casa. E, por favor, Nicole, nossa editora, coloca essa foto aqui. Essa foto que você sabe qual é que tá lá no Instagram. Aí eu cheguei na minha casa cheio de produtos. Você vê que eu não tô mentindo. E aí, beleza. Eu gastei na primeira compra 8.800. Eu nunca esqueço do fornecedor. Eu não tinha computador, eu comprei um computador de 3.600, que é um notebook Samsung branco, que está aqui na empresa ainda, inclusive, que está na lista de Shopee, ele ainda funciona muito bem. E comprei uma impressora Brother, que é Wi-Fi, porque eu precisava imprimir etiqueta para os pedidos que eu ia vender. Eu tinha uma impressora Wi-Fi, tinha um notebook, tinha 8.800 de estoque, abri uma conta PJ no Banco Inter. E aí, eu já tinha MEI, Banco Inter, PJ, fiz um certificado digital para eu conseguir cooperar e cadastrei no Bling, porque eu vi que vários vendedores tinham resultado usando o Bling. Então foi essa estrutura que eu comecei. Peguei cupom de algum influenciador da época, que não tinha muitos, e aí eu ganhei 4 meses grátis. E também eu assinei certificado digital pelo Bling, que é pela Certdesign lá. Esse foi o meu grande erro agora. Eu comprei muitas embalagens personalizadas com meu logo, com tudo bonito, azul e branco. Inclusive, tem pedidos meus antigos, né, que tem essa embalagem branca. Inclusive, eu vou pedir para a editora também que a gente tenha essa foto para colocar aqui. Os meus pedidos com embalagem branca, tem inclusive fotos dentro de casa fazendo esses pedidos. Então eu comprei esse estoque. Né? Gastei 2.000 e pouco de embalagem. Eu lembro que 2.000 e pouco de embalagem, 8.800 de mercadoria. Aí depois eu fui e fiz mais um pedido com o fornecedor de uns 3.000 reais porque eu queria aumentar o estoque. Eu sei que somando tudo, sobrou uns 12.000 e pouco na conta. Tirando embalagem, notebook, impressora Brother e estoque, sobrou 12.000 e pouco na conta. Aí eu falei, preciso vender. Já foi 18.000 do meu empréstimo. Tô devendo, preciso vender. Preciso pagar 30.000 e tenho estoque aqui. Aí eu fui com o carro do meu pai, porque eu não tinha carro. O meu pai, ele foi junto comigo, a gente colocou os produtos no carro, trouxemos para casa e aí eu guardei esses produtos num escritório que minha família tinha lá, que eles fizeram remanejar, colocar uma prateleira lá, coloquei esses produtos lá no escritório. Cara, como eu queria ter essa foto, cara. Pena que eu não tenho, perdi essa foto, preciso procurar. Coloquei os produtos no escritório. Aí, beleza, bora anunciar. O que eu fiz? Outro grande erro, comecei com loja virtual na Tray. O problema não é a Tray, o problema é começar com loja virtual. Não dá certo você vender produtos de terceiros, marcas de outras pessoas em loja virtual. O ideal é você ter sua marca própria. Hoje eu tenho minha marca própria, www.ezu.com.br. Mas esse mesmo domínio eu vendia muitas coisas multimarcas naquela época. E foi o meu grande equívoco e erro. Não estava dando muito certo. As pessoas que compravam eram pessoas que eram amigas e familiares que eu conhecia e pessoas da cidade. Beleza, vendia, mas eu precisava o quê? Eu precisava vender mais, eu precisava escalar e eu percebi que as vendas estavam caindo. Comecei a passar dias sem vender. E aí eu percebi que, opa, eu preciso escalar, porque não dá para crescer vendendo para que eu conheço. Toda vez que eu fazia uma venda no site, eu via, é alguém que eu conheço ou é um amigo de um amigo de um amigo? Então eu percebi que eu não vendia para quem eu não conhecia. Esse foi meu grande erro também. Olha só, embalagens, loja virtual e vender para quem você conhece. Aí eu percebi que para escalar eu tinha que vender para o Brasil, na internet, para quem eu não conhecia. E foi aí que eu decidi não focar na loja virtual
e focar nos marketplaces. Eu tinha pegado a Tray porque ela integrava com vários marketplaces, e aí eu tava fazendo tudo errado, lançando produto para todos os marketplaces de forma aleatória. Aí eu falei, não, eu vou recomeçar com qualidade ao invés de usar a Tray para fazer com quantidade. E aí eu peguei o Bling e comecei a exportar um anúncio por anúncio na Shopee. Anúncio por anúncio no Mercado Livre com plena qualidade. Foi outro grande insight que eu aprendi. Qualidade é melhor que quantidade. Ó, tudo que eu ensino hoje no Instagram foi porque eu passei por isso. Eu falo muito do Instagram para não vender para amigo e familiar. Eu falo muito para focar em qualidade. Falo muito para usar Bling. Tudo porque para mim eu senti na pele, entendeu? E aí eu peguei o Bling e comecei a fazer anúncios top. Não tinha vídeo na época, não tinha o GC, essas coisas. Era só imagem. Eu fazia imagem no Canva, inclusive usamos o Canva até hoje. E comecei a exportar os produtos para a Shopee. E aí em maio de 2021 começou a dar certo. Começou a sair uma venda, aí 2 vendas, uma venda atrás da outra. E assim foi indo. E aí começou a dar certo. E aí, tipo, a partir de junho, julho, eu comecei a focar mais firme no Mercado Livre, começou a vender. Aí lá por setembro, agosto, sei lá, eu consegui o full. Tinha umas pessoas da minha cidade que me ajudaram, né? Que são pessoas maravilhosas, pessoas que eu tenho gratidão até hoje, são 2 irmãos. E eu sou grato a eles me ajudaram. Eu ia lá na casa deles, na empresa deles, foram na minha casa para mostrar como fazia. Pessoas de grande coração, pessoas boas, que eu tive essa sorte, mas era um outro tempo, entendeu? E aí eu foquei em Mercado Livre e Shopee. Mercado Livre e Shopee. Não tinha loja virtual, não tinha Amazon, não tinha nada. Foi outro grande acerto, não perder tempo com muitas coisas. Eu foquei no básico que funcionava. Se a Shopee e o Mercado Livre funcionavam, tinha conseguido o full no Mercado Livre. Aí eu comecei o quê? A repor estoque com o fornecedor, a pagar à vista. Aí outra coisa que eu aprendi. Eu lembro que começou a cair dinheiro, eu fiquei com 6, 5 mil, 3 mil na conta. Aí eu não conseguia crescer. Como que eu consegui crescer? Pedir crédito ao fornecedor. Aí qual que é outro pulo do gato? Eu estava comprando de uma distribuidora, que eu fiquei sabendo que fechou recentemente. E eu percebi que eu não ia ter margem comprando da distribuidora. O que eu fiz? Eu peguei e comecei a comprar da indústria. A distribuidora compra produtos da indústria e daí ela revende dentro da loja física. Ou seja, eu não tinha tanta margem. Naquela época dava para vender porque a Shopee tinha poucas pessoas. Dava para ter margem, não tinha comissão, não tinha taxa fixa por pedido, não tinha imposto alto. Era tudo mais fácil. Naquela época dava, não tinha despesa, era dentro de casa. Eu comprava a distribuidora, testava, pegava 6 produtinhos, 5 produtinhos, testava, aumentava estoque. Daí eu percebi que eu passei a não ter muita margem. O que eu fiz? Comecei a ligar nas indústrias. Esse foi o segundo momento que eu dei um boom na empresa. Eu liguei da indústria. Aí eu liguei em 2 indústrias, uma falou, eu vendo para você se pedir R$2.000. Aí eu fui lá com mó dó e comprei R$2.000. Inclusive esse fornecedor tá aqui comigo até hoje. Hoje esse é um fornecedor que, cara, tá com a gente desde a época da garagem. Ele na garagem, eu na garagem, nós 2 crescemos juntos. Nisso, o meu escritório já não dava mais espaço. Eu precisei ir para a garagem da minha casa. Esqueci dessa informação. Aí eu liguei para outra indústria, que era a indústria de shampoos. Inclusive eu vendo até hoje e faço marca própria com eles. Primeiro pedido, R$4.000 à vista. A minha conta, eu tinha 5 mil, ia ficar com 1.000 na conta. Aí eu falei, não, é melhor eu pegar um capital de terceiro, outra grande decisão. Aí eu falei, pai, me empresta R$4.000. Meu pai não tinha emprestado, era minha tia, daí ele me emprestou R$4.000. Eu peguei e comprei o produto. E recebi na garagem de casa e comecei a preparar os produtos na Shopee e os produtos para o Mercado Livre, comprando com dinheiro emprestado da minha tia e do meu pai. E aí começou a dar mais certo. Por quê? Porque comprando da indústria eu tinha mais margem. Comprando da indústria eu tinha mais poder de compra e poder de venda da internet. Aí começou a escalar. Aí eu comecei a comprar à vista, começou a entrar mais dinheiro. E aí eu fui e comecei a pagar à vista, até que chegou uma hora a indústria liberou o crédito para mim. Aí a garagem ficou apertada, porque já não cabia produto. Aí meu pai me deu uma mesa de e-commerce de presente, né? E aí a gente embrulhava dentro da garagem. Aí eu chamei meu irmão para embalar, que inclusive meu irmão tá comigo até hoje. Chamei um primo meu, que hoje ele é o motorista da empresa, para ajudar a embalar.
E a gente trabalhava lá de casa, cara, na garagem, quando morava lá com a minha família. E aí depois eu fui com minha avó, barracãozinho da minha avó, começou a crescer e aí começou a deslanchar. Eu até fico emocionado em falar isso, né? Fico emocionado, porque foi difícil, mas foi uma época muito boa, sabe? Foi uma época que tudo que eu aprendi com o ensino até hoje foi essa época que eu passei, pegando dinheiro do meu pai, que hoje não tá mais vivo. E para vocês verem como é verdade, olha só essa foto aqui, espero que o vídeo dê foco. Olha só, dentro da garagem de casa. Olha aí, eu com meu pai, a mesa que ele me deu, na garagem, entendeu? E aqui, ó, o galpão que eu aluguei hoje eu tenho 5 galpões alugados. Esse daqui é de 1.200 metros quadrados, mas tudo começou dentro de casa. Então tudo que eu falo hoje é porque, cara, foi difícil pra cacete. Eu precisei estudar muito. Eu falo a verdade, imagina um moleque de 23 anos abrindo mão de sair com menina, indo atrás de mulher, eu tive que abrir mão de muita coisa, cara, pra focar no meu negócio. Então eu fico assim, hoje, puto, as pessoas não sabem como é crescer um negócio, vai suar muito, cara, você vai suar muito, não é fácil. Olha só o que eu tive que passar, mas deu certo, entendeu? Deu certo. Aí depois disso eu comecei a contratar, fui para um galpão maior, que é o galpão que eu tô aqui hoje, que eu fiz um escritório, que daí eu aluguei uma parte dele, depois eu aluguei tudo ele. Comecei a contratar uma equipe, aí entrou o Gabriel, que foi o primeiro funcionário, hoje ele é o líder de Shopee aqui de Marketplace. Então assim, o que eu quero dizer para vocês, essa foi a minha trajetória. Você já pegou vários insights ao longo do vídeo. O que eu quero dizer, não é fácil, tá? Não é fácil. Isso que eu tive a sorte da minha tia e do meu pai emprestar dinheiro. Eu tive sorte e eu não tinha boleto, eu não tinha aluguel. Sim, eu sou privilegiado. E para mim que eu sou privilegiado, eu já foi muito mais difícil, foi muito difícil. Não tô aqui para mentir. Agora para você que é CLT, que tem filho, que tem esposa, que tem a casa para honrar, eu sei que não é fácil, cara. A sua situação é até mais difícil que a minha. Mas, cara, continue. Porque você tem algo que eu não tinha antes. Você tem um conhecimento. Hoje tem muitas pessoas boas na internet criando conteúdo para você aprender e para você aplicar. Naquela época tinha o Gilmar Teobaldi, acho que o Bolle que eu estava começando, não sei. Eu lembro do Bruno Gontijo, que eu aprendia muito com ele. Eram esses 3 que eu acompanhava. E tinha o Bruno de Oliveira, do e-commerce da prática. Só que hoje, com o Mercado Livre, mudou muito, o Shopee mudou muito, tem Amazon, TikTok, você tem muito mais informação, muito mais empresas, muito mais assessorias. Então essa é a vantagem dos dias de hoje. Você tem mais acesso à informação validada. Então é isso, eu quero deixar bem claro para vocês que não é um vídeo motivacional, mas foi o que eu precisei fazer para ter resultado. Então, fica a dica aí, vale a pena, não desista, tá bom? Então não se esqueça de acompanhar meu Instagram, a gente se vê então na próxima aula. Até mais!